Vou começar a gravar e aí eu vou. Eu tô sem. Eu tô sem o livro físico, eu só tô com ele no PC. Todo mundo tem o livro físico? Sim, eu tenho. Ótimo. É melhor. Hã? É melhor, mas dá para usar. Tá todo mundo conseguindo enxergar? Talvez esteja pequenininho, né? Mas dá para ver. Bom, vamos lá. Então, na semana passada a gente já tinha feito. Não, pra mim tá bom. Beleza. Na semana que vem, ó, na semana passada, a gente já havia feito uma introdução. Eu pedi para vocês assistirem alguns daqueles filmes, né, daquelas séries, para a gente poder começar a entender a importância da alimentação. A gente come hoje em dia e parece uma atividade muito banal, né? A gente come porque a gente sente fome, mas não é exatamente, não é só por isso, né? O fato da gente se alimentar tem muito mais a ver, biologicamente falando, né? Lembrando que nós somos animais também, tem muito mais a ver com a nossa forma de obter energia, da gente conseguir obter nutrientes que vão ser convertidos em energia. Vocês lembram quando a gente estuda cadeias alimentares, que existem os seres que são produtores, consumidores e decompositores? Sim. Certo? Então, dentro desses seres, por exemplo, aqui a gente vai falar mais da alimentação humana mesmo, né? Daqui para frente. Mas dentro dessa cadeia alimentar, nós, seres humanos, somos consumidores, certo? Certo. Não somos consumidores primários. Às vezes somos quando a gente come, por exemplo, um vegetal, a gente come uma salada, nós somos consumidores primários, porque saiu da planta direto para a gente. Mas quando a gente come outros tipos de alimentos, principalmente os de origem animal, nós não somos os consumidores primários. Isso teve uma teia toda até chegar na gente, mas isso também coloca a gente como consumidores. E aí no livro, né, eles estão falando um pouquinho sobre eu vou fazer aqui assim, ó, tá vendo na tela? E aí vocês passem aí também no de vocês, se vocês já não tiverem grifado. Então aqui, né, a nutrição é um processo de digestão e absorção de nutrientes. Saiu. Entrou. Para a manutenção das funções vitais dos seres vivos. Isso é o conceito de nutrição. Então, é o fato da gente ingerir e absorver nutrientes, vão dar energia para a gente conseguir realizar nossas funções vitais. Quando eu digo funções vitais, é muito mais do que poder correr, poder falar. Eu estou falando de função vital, é o coração que bate, é o pulmão que faz a respiração, os rins que filtram o nosso sangue. Essas são as funções vitais que ocorrem dentro do nosso corpo primeiro. E aí, elas funcionando, a gente consegue fazer outras atividades, por exemplo, correr, falar, fazer exercício. Tá? Mas funções vitais são isso, são as coisas que acontecem dentro do nosso organismo. E aí aqui está falando um pouquinho sobre os seres autótrofos e os heterótrofos, que a gente já conversou sobre eles em outros momentos, né? A gente já sabe diferenciar exatamente o que são autótrofos e heterótrofos, certo? Né? Autótrofos, então, são aqueles seres que conseguem sintetizar seu próprio alimento, conseguem produzir seu próprio alimento. E quem são esses seres vivos dentro da natureza? Lagosta. Pode falar. Lagosta. Lagosta? É. A lagosta faz fotossíntese? Não. Algas. Plantas. As plantas, né? Gente, para ser autótrofo, ele precisa produzir seu próprio alimento. A lagosta se alimenta de outras coisas, de outros seres vivos. Professora. Porque eu vi em algum lugar, sei lá, que ela tira uma parte de cima dela e depois ela come.
Não, mas ela não é produtora. Comer partes do seu próprio corpo não quer dizer que você seja autótrofo. Às vezes a lagosta faz isso numa situação que ela não tem outra opção de alimento. Mas ela não é um ser autótrofo. Para ser autótrofo, precisa o quê? Fotossíntese. Tá? E quem faz fotossíntese são plantas, algas e algumas bactérias. Certo? Uhum. O restante é todo mundo heterótrofo. E aí, dentro dos heterótrofos, existem os seres que são consumidores e os seres que são decompositores, que são os fungos e algumas bactérias também. Mesmo quem é decompositor também é consumidor. A gente só coloca decompositor para ficar diferente, porque no caso, eles são os últimos consumidores, que eles vão consumir, aquilo, né? E aquilo vai virar matéria orgânica de volta para os seres autótrofos, né? Para quem faz fotossíntese. E aí fecha o ciclo. Eles são consumidores, mas são os últimos consumidores de uma cadeia, por exemplo. Beleza. Aí, passando aqui e tudo mais, no livro eles estão falando um pouquinho sobre como o ser humano se alimenta através da história, né? Na aula da semana passada eu mandei um texto para vocês também, não sei se vocês leram, que relaciona um pouquinho a história com a forma que o ser humano se alimenta. E a gente sabe que todas as técnicas que a gente tem de cozinhar hoje, elas são técnicas que vieram aperfeiçoadas de tempos passados, né? O fato da gente cozinhar a comida, né? Colocar a comida no fogo, da gente cortar a comida. Porque o cozinhar, não sei se, espero que todo mundo tenha lido, que existe uma vantagem em você cozinhar os alimentos. Alguém sabe qual é essa vantagem? Que fica mais fácil da pra gente digestão. mastigar pela digestão e aumenta alguma coisa calórica. Exatamente. Quando a gente cozinha os alimentos, além do fato da gente tornar eles um pouco mais macios para a gente poder mastigar, a gente também consegue uma liberação de calorias maior. Então é como se a gente conseguisse extrair tudo que aquele alimento tem para oferecer para a gente. Né? Existem dietas que são feitas baseadas em alimentos crus, mas a gente sabe que existe uma vantagem em cozinhar os alimentos, né? Até por uma questão de higiene, né? A gente sabe que quando a gente, por exemplo, quando a gente vai para um lugar que a gente não conhece muito bem, não confia muito na água que sai da torneira, geralmente a gente não ferve a água antes de usar, ainda mais para fazer comida. O que esse ferver faz? Mata as bactérias. Mata as bactérias. Exatamente, ele vai matar possíveis micro-organismos que estejam nessa água. É uma forma da gente limpar, né, a comida antes da gente se alimentar dela. Bruna, eu tô ouvindo aqui. Eu não tô ouvindo. Deixa eu dar uma olhadinha na cara da Júlia e do Luiz, que eu não tinha visto. Bom dia. Estão acompanhando aí? Professora, Oi. sim, professora. Ela falou assim que ia chegar atrasada porque ela tinha acabado de acordar. Quem? A Cleo? Aham. Tudo bem. Quando ela entrar, ela entra. Vai fazer o quê? Então, beleza. Então, aqui, ó, a gente tem, né, tem uma parte aqui falando que, né, os animais mais próximos nossos, né, os primatas, eles passavam eles comiam alimentos crus e a digestão era mais difícil, justamente porque a consistência era mais dura e eles desperdiçavam não, né, mas eles perdiam muito tempo mastigando. Quando a gente cozinha os alimentos, a gente torna todo esse processo mais fácil. Né? Imagina a gente comer um pedaço de carne crua, ou a gente cozinhar ele, colocar ele no fogo, dar uma cozinhada, ele fica mole, né? Mais fácil da gente se alimentar. E por isso também, no próprio livro fala que, por exemplo, os nossos antepassados, né? Os antepassados do Homo sapiens, eles tinham
uma dentição, né? Os dentes deles eram muito maiores que os nossos. A gente tem os dentes pequenos, se vocês forem parar para pensar, não temos? Para quem come carne, nossos dentes são bem pequenos. Na verdade, a gente come qualquer tipo de alimento. Então, isso se deve ao fato da gente cozinhar e a gente cortar os nossos alimentos para se alimentar, a gente dividir eles, né? Porque você não pega um coco, você não come o coco inteiro. Senão a gente ia acabar com o nosso dente. Alguém faz isso? Não faz. Você corta o coco com uma faca, você usa uma colher para tirar o coco de lá de dentro. Isso são utensílios que a gente tem hoje, que vieram sendo aperfeiçoados de lá de trás, que facilitam a nossa digestão, facilitam a nossa alimentação. Quando não tinha nada disso, nossos dentes precisavam ser diferentes para que a gente pudesse comer esses alimentos. Conforme a gente foi criando técnicas de cozinhar alimentos, de preparar os alimentos, os nossos dentes puderam ficar menores. E porque a gente não precisa mais usar tanto eles, porque a gente tem outros utensílios que facilitam isso pra gente. A gente consegue bater uma comida no liquidificador, a gente consegue cortar a comida com faca em pedaços muito pequenos. Na natureza, os animais não conseguem fazer isso. Eles têm o quê? A boca, só. E os dentes, não é isso? Então, a gente criou ao longo da história algumas técnicas para facilitar a nossa alimentação, para tornar mais prática e para a gente conseguir extrair o máximo de nutrientes possíveis. Aí aqui tá falando, né, ó. Isso aqui eu vou tudo grifar. Que o fogo permite o cozimento de sua forma natural, que alimentos que não são ingeridos também tem essa questão. Tem alimentos que sem cozinhar, por exemplo, normalmente nós não comeríamos. Nós, hoje, Homo sapiens, né? Não tô falando dos seres humanos lá de trás. Por exemplo, alguém já comeu arroz cru? Já pegou o arroz assim, do próprio pacote e colocou na boca? Não. Faz um teste para ver se é gostoso de comer. Não é, porque é duro. É difícil. Ó, o Rian já fez, ele tá fazendo cara de quem já fez. Não. Todo mundo já fez. E quem não fez, mesmo quem não fez, ó, quando a gente tá fazendo arroz, às vezes a gente mexe um pouquinho lá e experimenta para ver se o arroz tá bom, tá no ponto. Isso quer dizer o quê? Que ele tá um pouco mais Nem macio. dá pra comer. Exatamente, porque fica horrível para comer, fica duro, parece que tá comendo, sei lá, pedrinhas, né? Então a gente Eu nunca comi Isso. arroz cru, mas macarrão já. E é duro, exatamente, a macarrão, mesma quem coisa. nunca? E aí Parece também alpiste, né? é o quê? Alpiste, o arroz duro. Isso, parece semente, é verdade. E aí aqui também tá falando, né, que além disso também desenvolve, inibe, né, diminui a quantidade de micro-organismos que podem ou não causar doenças que podem estar nesses alimentos. A gente já havia falado sobre isso, mas para quem não grifou aí, importante. E aí, por último, aqui, ó, o ato de cozinhar pode ser comparado à pré-digestão dos alimentos. Por quê? Pré-digestão que acontece antes da gente começar, de fato, a digerir essa comida, né? Então, aqui, ó, ao cozinhar, eles conseguem mastigar e engolir melhor, ingerir melhor a comida, né? Maior esforço e maior rendimento calórico. Vou grifar até aqui, ó. Quando a gente diz, além da gente conseguir extrair mais nutrientes desses alimentos, quando a gente fala em menor esforço e maior rendimento, é porque assim, tudo que a gente faz gasta energia. Tudo. Eu tô falando aqui, eu tô gastando energia. Quando a gente come, a gente tá ingerindo, mas a gente também gasta energia, porque a gente não tem que mastigar, a gente não tem que fazer um esforço para comer. Quanto menor esse esforço, menos energia eu tô gastando para poder fazer aquela atividade. Então, se eu tenho que subir numa árvore, pegar meu alimento lá em cima, descer com ele, quebrar ele na mão, roer ele com dente, enfim, eu tô gastando muita energia para conseguir comer. Agora, se eu vou no mercado, compro uma coisa pronta e como, e cozinho rapidinho, né? Eu tô diminuindo a quantidade de energia que eu tenho nesse processo de alimentação, de gastar energia. Então, o meu rendimento calórico vai ser maior, porque eu vou ingerir mais energia do que eu tô gastando para comer. Tudo bem? Beleza. Aí aqui tá falando que, né, que o fato de cozinhar também é um evento social, isso a gente sabe, né? Por isso a gente senta no geral, né? A gente senta para comer numa mesa, come junto, a gente chama as pessoas para comer na nossa casa.
Então, o fato de se alimentar, a princípio, biologicamente, ele tem a ver com absorver nutrientes e energia. Mas, historicamente, se tornou muito mais do que isso. A gente tem temperos, a gente tem culturas diferentes que fazem comidas diferentes. E a alimentação é um pouco mais do que isso para a gente. Também tem uma questão social. Beleza. Aí isso aqui, ó, que tá falando um pouquinho de metabolismo, energia, eu não vou ler tudo com vocês agora, óbvio, até porque não dá tempo, mas eu gostaria de saber se daqui ficou alguma dúvida assim maior. Eu ainda vou falar com vocês sobre o que é metabolismo, sobre o que são os macro e os micronutrientes e quem são eles, né? A gente tem uma divisão de todos os alimentos que a gente come, que são os carboidratos, as proteínas, lipídios, águas, vitaminas, sais minerais, tem tudo isso. Mas aí foi o que eu falei que eu vou dividir essa parte em 2 aulas, e aí na próxima aula a gente comenta sobre isso e finaliza essa parte, antes da gente entrar de fato na digestão humana e falar dos nossos órgãos, enfim. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Sim. Todo mundo mudo, com o microfone mudo, ninguém se mexe. Bom, vamos lá. Aí eu havia pedido... Oh, meu Deus. Havia pedido as atividades, vou abrir aqui. Cheio de atividade, meu Deus do céu. Vou postar. Na semana passada, gente, eu esqueci de postar na hora a correção. Professora. Oi, tô te ouvindo. Professora. Fala, Camila. Fala, Camila. Ela tá falando que ela bugou. Oxe. Acho que ela queria falar alguma coisa mesmo, não será? Onde é que eu vou mandar uma mensagem pra ela? Ai. Enquanto tá abrindo. A Camila saiu. Acho que por isso que ela não conseguiu falar, porque caiu a dela. Bom, mas vamos lá. Todo mundo fez as atividades? Espero que sim. Sim. Aí vou postar também. Foto. Hã? Eu mandei a foto da atividade pra você. Eu vi. Eu perguntei pro pessoal quem que era Lene, Você tá porque eu não internet? sabia. Sai aí rapidinho, tá travando o meu. A Camila ainda tá. Ela tá, mas ela já não tá. Eu não consegui falar com ela pelo chat. Acho que é o Bruno que também tá usando. E aí deve estar travando. Gente, que demora. Ela buga. Toda hora ela fica lagadona assim. Cá. É verdade. Toda hora. É que, gente, é isso. Mais de uma pessoa usando, não tem jeito. O Wi-Fi lá, não tem problema. Bom, vamos lá, gente. As páginas aí? Sim. Beleza. Vamos lá. O primeiro exercício, gente, que... Olha, foi anunciado. Tá? Vai. Vamos lá. A utilização do fogo para o cozinho. As respostas. Anunciado, menino. Pergunta. Beleza. Foi mal, desculpa. Vai, Gui. Segundo o texto, a alimentação foi Você tá na internet? a evolução da espécie humana. Mas Nessa desliga aí do seu celular. forma que pode ter sido uma das chaves desse sucesso. E aí? Eu coloquei o cozimento dos alimentos. Eu também. Pronto, eu coloquei de lá. Eu coloquei o descobrimento do fogo, onde conseguimos preparar os nossos alimentos. Gente, eu espero que todo mundo tenha colocado o fogo de alguma forma. Aqui eu coloquei assim, ó, a utilização do fogo para o cozimento de alimentos. É isso. É o fato de cozinhar, é o descobrimento do fogo sendo usado para
para cozinhar esses alimentos, tem que estar basicamente assim a resposta de vocês, ok? Então, quem não colocou assim, já dá aquela corrigidinha. Leia a letra B para mim, por favor. Eu coloquei o cozimento dos alimentos usando fogo. Perfeito. Leia B. Não me ouviu. Alguém pode ler a B para mim, por favor? Quais benefícios esse acontecimento trouxe para a espécie humana? Muito bem. Então, aqui, ó, eu coloquei bem resumidinho. Se vocês tiverem colocado mais coisa, tudo bem. Mas aí eu coloquei assim, ó. O aumento, né, do conteúdo energético disponível disponível pelos alimentos, né? Fica disponível para a gente. O aumento do rendimento calórico. O que vocês colocaram? Pro, eu coloquei o aumento do conteúdo energético disponível nos alimentos, impedir o desenvolvimento de organismos microscópicos causadores de doenças, desenvolver o cérebro humano e aumentar a complexidade da nossa comunicação. Tá ótimo, tá bem completinho. Pro, eu não coloquei bem assim, mas melhorou a capacidade da alimentação humana e ajudou na nossa proteção contra animais maiores. Ah, sim. Não, essa segunda parte que você colocou de usar o fogo como proteção para animais maiores não é verdade, né? Mas não está relacionado com o que a gente está falando agora. Porque o fogo a gente sabe que ele serviu para inúmeras coisas além de cozinhar alimento. Mas relacionado à alimentação, aí não. Essa parte não entra. Mas isso não deixa de ter acontecido de verdade. Aí a segunda, alguém pode ler só o enunciado para mim, por favor? Eu estou com o livro aqui. Pode ler, prof? Pode, Mari, vai, bora. O Ministério da Saúde, por meio da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, busca incentivar a população a ter bons hábitos alimentares e conscientizá-la sobre os riscos de doenças causadas pela ingestão de alimentos não saudáveis. Sobre esse assunto, defina a nutrição e as atribuições de um nutricionista. Beleza. Aqui, ó, eu coloquei, no livro de vocês, tinha um campinho lá no comecinho falando sobre nutricionista, né? E sobre as funções de um nutricionista, sobre as coisas que ele pode fazer. Aí aqui eu coloquei assim, ó. Vê se tá parecido com o de vocês aí. Então, que a nutrição é um processo biológico de ingestão e absorção de nutrientes para a manutenção das funções vitais nos seres vivos, né? Ou seja, a gente ingere alimentos para conseguir absorver nutrientes desses alimentos, dando energia para que a gente consiga realizar nossas funções vitais. Além das funções vitais, quaisquer outras atividades que a gente queira fazer, tá? A gente precisa de energia para isso. E aí, o nutricionista, ele é um profissional da área da saúde que vai estudar os alimentos e os efeitos nos indivíduos, né? Ou numa população, nos indivíduos separadamente, numa população. Ele é responsável por planejar, fazer o planejamento alimentar desses indivíduos, visando suprir as necessidades e nutrientes das pessoas. Então, se eu estou com algum problema na minha alimentação, eu estou com anemia, ou enfim, eu vou no nutricionista e ele vai me passar uma dieta que me ajude a suprir essas necessidades. Então, ó, você precisa se alimentar mais de tais alimentos, porque você está com pouco ferro, ou você precisa de mais vitamina, ou você precisa comer mais carboidratos, ou diminuir carboidratos, enfim, quem vai falar isso pra gente é o nutricionista. Algumas coisas a gente sabe que não são muito saudáveis, mas, no geral, para a gente ter uma alimentação bonitinha, certinha, a gente precisa passar no nutricionista. É difícil a gente ir, não é todo mundo que passa em nutricionista, mas é importante, é um profissional da saúde muito importante. Alguém colocou alguma coisa muito diferente do que eu coloquei? O meu tá exatamente igual. O meu também. Primeira parte tá igualzinho. Que eu peguei no próprio livro também, né, gente?
Mas é basicamente isso, tá? Que é nutrição e é isso que o nutricionista faz. Tá? E o nutricionista, ele não só... Existem nutricionistas que trabalham, por exemplo, atendem pessoas individualmente, mas também tem nutricionistas que trabalham, por exemplo, em escolas. Oi. Ô, O meu tá professora, eu incompleto, passava então eu tô quase completando, toda tá bom? semana. O que foi, Ju, que você O falou? meu tá... Eu Ah, desculpa. passava quase toda semana. Passava. E o Guilherme falou o quê? Que tá incompleto? É, o meu tá incompleto, eu tô completando, tá bom? Massa. Eu vou colocar isso lá também, tá? Se não der tempo de vocês copiarem Ô, agora. Pro, eu nunca fui no nutricionista. Não? Nem eu. É difícil mesmo, Eu a gente fui não tem o porque Eu costume vou. de passar. Se eu eu for, Eu fui nunca porque fui. eu se eu tinha for, colesterol alto. se eu Aí for, eu professora, ia. eu vou levar uma bronca. Que, meu Então, Deus. geralmente as pessoas procuram nutricionista ou quando elas querem começar a fazer alguma atividade física ou quando elas estão com algum problema. Mas o nutricionista, ele tá lá pra gente... O nutricionista uma... Assim como outras partes outras áreas da saúde, né? A gente não pode passar só quando a gente tá morrendo. A gente tem que ir... ter uma constância, né? Então vai uma vez por ano para fazer exames, enfim, para ver se tá Ô, tudo Pro, certo. Às vezes a gente acha que tá tudo certo e nem sempre tá. E existem nutricionistas, que nem eu estava falando, que trabalham, por exemplo, em escolas. Então, quando a gente fala que ele faz o planejamento alimentar, ele pode fazer tanto de pessoas individuais ou de um grupo. Então, ele vai numa escola, conhece os alunos, vê quais são as necessidades daqueles alunos, e aí passa como eu posso falar, um cardápio, né, para aquela escola, visando suprir o que aquelas crianças precisam. Então, olha, não estão comendo muita verdura, vamos colocar mais verdura no cardápio dessas crianças, e assim por diante. Alguém ia falar alguma coisa? ô, Pro, eu fui... Professora, eu fui no nutricionista quando eu acho... Ah, não, eu acho que era nutricionista, eu não tenho certeza. Quando eu fui começar a fazer academia e natação. Então, geralmente quando a gente vai fazer atividade física, a gente passa em nutricionista também. Aí a questão 3, tem uma questão aí, a 3A estava perguntando que são seres autótrofos, certo? Não é isso? Sim. Sim. Tá, e aí resumindo aqui, o que são seres autótrofos? Eu coloquei completinho, né? Então, ó, são seres que realizam a sua nutrição, sua própria nutrição, né? Aqui, eles obtêm nutrientes e energia aproveitando a luz solar por meio da fotossíntese. Eles produzem seu próprio alimento, não precisam consumir outros Caramba, esse cachorro organismos. vai calar a boca? Ô, menino! Tá doido? E participam como produtores principais, né? Ou seja, eles são a base das cadeias alimentares. E aí pede algum exemplo. Aqui eu coloquei algas, plantas e alguns tipos de bactérias. Você podia colocar só um deles. Na B, tá falando dos seres heterótrofos. Seres heterótrofos é quem não faz fotossíntese, ou seja, todo o restante dos seres vivos. Então aqui eu coloquei, né? São seres que buscam energia se alimentando de outros seres vivos porque eles não conseguem produzir sozinhos. Nas cadeias alimentares, eles são consumidores, e aqui de diferentes graus é porque existem os consumidores primários, os terciários, os quaternários e até os decompositores. E dependendo direta ou indiretamente dos seres autotróficos, né? Então, não necessariamente ele vai comer os seres produtores, mas em algum momento ele precisa deles, porque até o alimento dele chegar nele, precisou passar pelos produtores primeiro, certo? E um exemplo, vocês podem ter colocado qualquer tipo de animal, fungos, enfim. Eu coloquei ser humano. Pode ser. E a 4 estava perguntando por que cozinhar era considerado uma pré-digestão, não é isso? Sim. Sim. Beleza. Então aí a gente coloca assim, ó, que cozinhando os alimentos, né, a gente consegue mastigar e ingerir a comida de maneira mais fácil, com menor esforço e maior rendimento calórico. Associando o cozimento dos alimentos com a pré-digestão, essa é a resposta.
tá? Porque a gente consegue mastigar e ingerir as coisas de maneira mais fácil também, mais prática. Não se esforça muito, se a gente não se esforça, a gente não gasta muita energia, então o nosso rendimento calórico é maior. A gente não está gastando tanta energia para fazer aquela atividade. Tudo bem? Sim. Completem aí de vocês se tiver faltando alguma coisa. Vou colocar lá no Google Sala de Aula também, no mural. Assim que eu terminar minhas aulas de hoje, eu coloco lá para vocês. E é isso. Quaisquer outras dúvidas que tenham ficado, me chamem no WhatsApp. Eu sei que nem todo mundo me chama, são poucas pessoas, mas vocês podem me chamar, gente. Se tiver com alguma dúvida, não conseguiu fazer alguma coisa, não entendeu, enfim. E aí, na semana que vem, a gente continua, na próxima aula, né, a gente continua essa parte ainda desse capítulo só para finalizar, e aí a gente vai entrar na questão de quais nutrientes existem, quem são eles e onde a gente consegue obter esses nutrientes, onde a gente consegue obter esse tipo de alimento. Tudo bem? Tudo. Beleza? Então é isso, gente. Espero ver vocês na próxima aula. Fala para a Cleo assistir a aula depois no YouTube. E a gente se vê. Estão se cuidando? Professora. Oi. Sim. Recebeu a minha atividade? Recebi. Não. Na verdade, eu preciso olhar lá, porque tem coisas que não tá ficando nas entregues, né? Tá nas atribuídas, então talvez a sua esteja lá. Professora, Oi. professora, ontem, tipo, eu ia mandar um negócio de geografia e não foi, não tava mandando. Eu sei que tá com alguns problemas, a gente tá tentando resolver isso o mais rápido possível. Algumas atividades vai, mas outras não. Mas enfim, a gente resolve e aí eu mando pra vocês no grupo. Tudo bem? Tá. Gente, boa próxima aula aí que vocês vão ter hoje, tá bom? Até a próxima. Beijinhos. Tchau, Tchau, Tchau. Pro.